ressuscitou, aleluia. Hoje é o domingo, o segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, assim foi instituída este domingo pelo Papa São João Paulo II. E é curioso também que ele próprio morre no dia da Divina Misericórdia. No mesmo dia que foi instituída, ao escutar as palavras da irmã Faustina, uma mulher de visões, uma mulher que escutava, que ouvia, que via, a quem Jesus mandou construir, pintar o seu rosto, uma mulher que foi pela Igreja convidada a ir a um psiquiatra, um psicólogo, que tinham que confirmar se aquilo era mesmo, se não era delírio, se era verdade, etc. E uma mulher considerada santa, verdadeiramente santa, Faustina, mas que sofreu ainda por duvidarem muito dela, porque normalmente quando alguém fala em coisas espirituais há sempre gente contra, para tentar perceber. Mas ao mesmo tempo é bom que a gente busque saber se é mesmo verdade. Isso é natural. Mas ela também sofreu alguma perseguição. Mas esta grande mulher fez o que Jesus lhe pedia. Não é? E então ela própria pintou este quadro de Jesus misericordioso e mandou que toda a gente tivesse este quadro e venerasse. E Jesus disse à irmã Faustina que aqueles que imploravam a sua misericórdia se lhes ia concedida. E também disse Jesus à irmã Faustina, no momento da comunhão, quanta gente não recebe graças porque não implora, não pede a minha misericórdia. E Jesus disse, eu muitas vezes estou à espera no momento da comunhão que a pessoa me diga misericórdia. E a pessoa não diz. Por isso convido-vos também a escutar estas palavras de Jesus à irmã Faustina e a pedir-nos a misericórdia em todos os momentos da nossa vida e também no momento da comunhão de forma especial. Dizendo, Senhor, misericórdia. A primeira leitura que escutávamos e temos escutado agora durante estes dias do Atos dos Apóstolos é uma imagem daquilo que Deus quer da sua Igreja. E por isso era bom que todos nós lêssemos o Atos dos Apóstolos para percebermos como é que a Igreja funciona e qual é a Igreja sonhada e como é que Jesus sonhou a sua Igreja. Os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, ou seja, a primeira coisa é, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. E por isso reúno-me para estudar e conhecer a Bíblia. Isto é o primeiro daquilo que é ser cristão. A seguir diz, depois eram assíduos à comunhão fraterna. Ou seja, eu tenho que perceber se o meu irmão precisa de algo. Então, ao ir aprendendo a palavra de Deus, vou tentando perceber como é que anda a minha comunhão fraterna, a minha divisão fraterna. Não é? Muitas vezes nós focamos em aspectos de vida e não nos aspectos que nos fazem ser em comunhão. Não é? Busquemos aquilo que nos une e não aquilo que nos divide, para que haja comunhão entre irmãos. Depois eram assíduos à fração do pão, e aqui referimos também à Eucaristia. Vinham sempre partilhar do pão da vida. E além disso, partilharam também dos seus alimentos, dos seus bens, com aqueles que mais precisavam, dentro da comunidade. E eram assíduos à oração, eles rezavam juntos, muitas vezes, imitando o Mestre que orava. Reparem, palavra de Deus tudo. Depois, oração, comunhão fraterna e fração do pão. 4 coisas que são o sinal que és cristão. Mas as 4 coisas têm que estar aprofundadas, vividas. Por isso que nós Senhor nos dê o gosto e a vontade de praticar estas coisas. Depois escutávamos neste belíssimo Evangelho Jesus apresentando-se novamente aos discípulos
quando eles estavam reunidos com as portas fechadas. Este pormenor é curioso. O corpo glorioso do Senhor Jesus, Ele que ascendeu aos céus em corpo e alma, este corpo glorioso, antes de ter ascendido, passava para dentro de uma casa quando ela estava de portas fechadas. Isto é um mistério muito grande. Jesus apresenta-se no meio dos discípulos e quais as primeiras palavras de Jesus? A paz esteja convosco. Estamos num mundo necessitado de paz. Mundo. Comecemos a ver nós mesmos, como andam os nossos corações. E por isso, quando nós digamos que queremos a paz, se formos dentro de nós, será que eu sou o primeiro a ter paz cá dentro? Será que eu sou o primeiro a provocar a paz ao redor? Ou eu sou o primeiro quando ouço qualquer coisa, pumba, vamos lá já falar que isto está mal? É isso que nota. Quem é pessoas de paz aqui na noção? O que é que sai da nossa boca a cada momento? Palavras de paz ou palavras de inquietude, de perturbação, de guerra? Por isso o mundo está em guerra, porque é construído por pessoas que têm paz umas que não têm, por isso umas lutam pela paz e outras fazem guerra. Uns lutam pela paz, que nós sejamos aqueles que buscamos a paz e que a fazemos. Porque todos percebemos como São Tomé hoje. Jesus disse a ele no fim, porque vistes acreditastes, felizes os que acreditam sem terem visto. Tomé precisava de ver para acreditar. Ele disse, eu não vi as mãos, os pés, o lado, não acreditarei. Também todos nós hoje dizemos, Senhor, eu quero ver para acreditar. Ou seja, nós não vemos a paz no mundo. Estamos com dificuldade em vê-la, todos nós. E por isso nós dizemos, Senhor, mas eu acredito que Tu és, é possível que Eu faça. Nós queremos ver essa paz. Isto humanamente falando. Mas nós também sabemos que a solução do mundo para que a paz possa ser uma realidade é uma pessoa, não é um sentimento. O mundo, todos nós precisamos de Jesus. E quando nós descobrimos que o príncipe da paz é Jesus, e quando tivermos dentro de nós a agir, nós seremos tão mais silenciosos, amigos, próximos uns dos outros, porque temos Jesus. Quando não temos, tudo nos perturba. Quando temos, vivemos do amor. O amor alimenta-nos e o amor transmite amor. Porque Deus é amor. E Deus só sabe amar. E as pessoas de Deus só amam. Mais nada. Então, nosso Senhor nos ajuda a descobrir aquilo que é a paz. Neste Evangelho, Jesus repete várias vezes, apresenta-se primeiro e diz, a paz esteja convosco, mostra-lhes as mãos e o lado, e estes discípulos ficam cheios de alegria ao verem o seu Senhor. Nós também é assim que nos apresentamos diante dele, ao vermos o Senhor dizemos que alegria estar na tua presença. Jesus despedir-lhes de novo, a paz esteja convosco, reconheçam a minha presença, eu estou aqui, a paz é Jesus. E ele diante dele diz uma vez, diz segunda vez, e sopra sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo nos fará compreender todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas, vos dirá quem Jesus é e o que é que Ele faz na vida daqueles que o aceitam e o recebem e o afirmam como seu único Deus, Salvador, Libertador das nossas vidas. Como já disse, Tomé não estava presente na primeira vez. Passados 8 dias, reúnem-se todos novamente e Tomé está presente. Isto é fabuloso. Quem tem vivido a Páscoa, não é? Temos entendido algo espetacular, que é Jesus morreu,
ressuscitou, Ele vive. E durante estas leituras todas, todos os acontecimentos bíblicos, estamos a falar de alguém que já morreu e ressuscitou e está a aparecer aqui, está a aparecer às mulheres, que foi ao pé da praia, que aparece ao pé dos discípulos e que vou comer convosco e que assa peixe para lhes demonstrar que é Ele mesmo. E agora aparece depois aos discípulos, passado 2 dias aparece ainda, que ainda não ascendeu ao céu, e está nesta comunhão com os seus irmãos, revelando-se a eles, para que eles entendam: eu estou vivo, anuncio-me. Porque Jesus é Deus. E Jesus, quando aparece novamente, já quando não é presente, o que é que Ele diz? A paz esteja convosco. Como é que um bispo começa a missa? A paz esteja convosco, imitando as palavras de Jesus. A paz esteja convosco. Que a paz nos inunde, para nós podermos dizer como Tomé, e ele fez uma afirmação de fé extraordinária. Quando Jesus o chama a atenção e diz lá incrédulo: tu que disseste que só acreditavas se visses, se tocasses, então anda cá, toca nas minhas mãos, mete a mão no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E aí Tomé ajoelha-se e diz: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, reconheceu a presença de Deus diante dele. Afirmou a divindade de Jesus. Afirmou que Jesus era o seu Senhor, Deus e Salvador. Jesus diz: felizes os que acreditam sem terem visto. Que nós possamos, mesmo sem acreditar, sem ver, acreditar no Senhor. E que não precisemos de ver. Termino alguém um dia que dizia: eu tirei uma fotografia ao sacrário, estava lá a hóstia consagrada, e na fotografia está lá Jesus, tens que ver. E alguém respondeu: não preciso. Eu sei que Ele está, por isso não preciso de uma fotografia para me dizer que Jesus está no sacrário. Porque o verdadeiro crente não precisa de ver, só precisa de acreditar. Porque cremos, acreditamos. Fica connosco, Senhor, aumenta a nossa